Olá, bem-vindo a essa aula de gramática, onde vamos aprender como e quando utilizar o past continuous. Alright? Let's get started! Quando nós utilizamos o past continuous? A gente basicamente usa o past continuous para falar de uma ação contínua que estava acontecendo em um tempo específico no passado, ok? Nossa, o que é isso, né? Vamos ver alguns exemplos que você vai entender direitinho o que eu estou falando. Essa aqui sou eu ontem, certo? Qual era a ação que eu estava fazendo ontem, nesse momento específico? I was in the office, eu estava no escritório. E o que a gente faz no escritório? Normalmente a gente trabalha, né? I was working. Olha só. Last Saturday, no último sábado, né, ou no sábado passado, at 8:45, I was working in my office. Então, no último sábado, às 8:45, eu estava trabalhando no meu escritório. But I wasn't doing anything important. Mas eu não estava fazendo nada importante. Estranho, né? Foi no sábado no escritório, não estava fazendo nada importante. Ok, isso aqui é só um exemplo de frase para você verificar. O que está em vermelho aqui são as ações que estavam acontecendo ou que não estavam acontecendo, certo? Se refere às ações que estavam acontecendo nesse dia que passou e nesse horário. Então, I was working é eu estava trabalhando. E I wasn't doing anything important equivale a eu não estava fazendo nada importante. Então, uma ação acontecendo num momento específico, num tempo específico no passado, past continuous. É isso que você vai utilizar. Vamos ver mais um exemplo. My friends were having breakfast. They weren't working. Então, nesse mesmo momento, enquanto eu estava no escritório, I was working, my friends were having breakfast. Meus amigos estavam tomando café da manhã. They weren't working. Eles não estavam trabalhando. Então, eles planejaram para se encontrar para tomar café da manhã juntos. E era isso que eles estavam fazendo enquanto eu estava trabalhando. My friends were having breakfast. To be, passado e mais ação no ing. Eles estavam tomando café da manhã. They weren't working. Aqui é a forma negativa. Eles não estavam trabalhando. Também utilizamos o past continuous para falar de uma ação de longa duração que estava acontecendo e que foi interrompida por outra atividade de short duration, de duração curtinha. Por exemplo, he was working when she invited him to have lunch. Então, ele estava trabalhando quando ela convidou ele para almoçar. To have lunch é almoçar, ok? To invite someone to have lunch é convidar alguém para almoçar. Qual era a ação que estava acontecendo? He was working. E aí ela veio e convidou ele, uma ação curtinha, certo? Que interrompeu a ação que estava em progresso. He was working, ele estava trabalhando, when she invited him to have lunch, quando ela o convidou para almoçar. A ação curtinha, que interrompe a ação longa, é expressa pelo simple past, ok? Invite é convidar, é um verbo regular, você faz o passado dele acrescentando de, porque ele já termina em e. Mais um exemplo. I was working in my office when my boss walked in. Eu estava trabalhando em meu escritório quando meu chefe entrou. To walk in quer dizer entrar, ok? Então, olha a ação que estava acontecendo, uma ação de longa duração. I was working when my boss walked in. E aí, do nada, ele entrou na sala. Essa é a ação curtinha, que é expressa pelo simple past, que interrompeu a ação que estava em progresso, a ação que estava acontecendo. E essa que estava em progresso é expressa pelo past continuous. Vamos ver mais um exemplo. She was talking on the cell phone when the police officer stopped her.
She was talking on the cell phone. E na verdade ela estava dirigindo também, ok? Então poderia ter dito assim: She was talking on the cell phone and driving at the same time when the police officer stopped her. Então, qual era a ação contínua, a ação que estava em progresso no momento? She was talking on the cell phone. Qual foi a ação de curta duração que interrompeu essa ação contínua? The police officer stopped her. A ação curtinha é expressa no passado simples. O simple past do stop é stopped. Lembre que você tem que dobrar o P aqui e acrescentar ed para fazer o passado do verbo stop. Nós também utilizamos o past continuous para falar de duas ou mais ações que estavam acontecendo concomitantemente ou at the same time, ao mesmo tempo. Por exemplo, thousands of people were watching while the band was playing. Então, tínhamos duas ações. Milhares de pessoas assistindo enquanto a banda estava tocando. Thousands of people were watching while the band was playing. I was doing my homework while my mother was cooking. I was doing my homework. Eu estava fazendo minha tarefa de casa, meu tema, enquanto a minha mãe estava cozinhando. Então, as duas ações de longa duração acontecendo at the same time, ao mesmo tempo, ou concomitantemente. The children were playing computer games while their parents were watching Netflix. Então, as crianças estavam jogando no computador, jogos no computador, enquanto os pais estavam assistindo Netflix. Então, as duas ações acontecendo ao mesmo tempo. The children were playing and their parents were watching Netflix. E agora, vamos ver como é a estrutura da frase afirmativa para o past continuous. Para os pronomes pessoais I, he, she and it, o verbo é was, é o verbo to be no passado, mais ação no ing. E para you, we and they, o verbo é o were, o passado do to be, were, equivalente para esses pronomes pessoais aqui, e mais a ação que estava em progresso na forma ing ou na forma contínua. Por exemplo, I was living in London at this time last year. Eu estava morando em Londres a essa hora no ano passado. She was working for another company at this time last year. She was working for another company at this time last year. Ela estava trabalhando para outra empresa nessa hora, a essa hora ou nesse momento no ano passado. He was working on another project at this time last year. Ele estava trabalhando em outro projeto a essa hora, nesse momento, no ano passado. You were working really hard at this time last year. You were working really hard at this time last year. Você estava trabalhando muito duro. Você estava trabalhando arduamente nessa hora o ano passado. We were working together last year when I decided to retire. We were working together last year when I decided to retire. Nós estávamos trabalhando juntos o ano passado quando eu decidi me aposentar. E finalmente, they were working hard to open the new company by Christmas last year. Eles estavam trabalhando duro ou eles estavam trabalhando arduamente para abrir a nova empresa até o Natal do ano passado. By Christmas last year. Qual é a estrutura do past continuous negative? Você vai usar o mesmo verbo para I, she, he, it que você usou na forma positiva e só vai acrescentar o not. Simples assim. I, she, he, it was not mais ação no ing e para you e they mais were not mais o verbo na forma ing, ou na forma contínua. Então, as mesmas frases agora, só que negativas. I was not living in London at this time last year.
Ou na short form, I wasn't living in London at this time last year. She was not working for another company at this time last year. She wasn't working for another company at this time last year. He was not working on another project at this time last year. He wasn't working on another project at this time last year. You were not working really hard at this time last year. You weren't working really hard at this time last year. We were not working together last year when I decided to retire. We weren't working together last year when I decided to retire. They were not working hard to open the new company by Christmas last year. They weren't working hard to open the new company by Christmas last year. I was not, I wasn't. She was not, she wasn't. He was not, he wasn't. You were not, you weren't. We were not, we weren't. E they were not, they weren't. Então essas são as formas negativas, full form and short form. E a forma interrogativa? Ok, na forma interrogativa acontece aquela inversão que você já viu nos outros tempos verbais. Você começa a pergunta com o verbo to be conjugado. Então, para I, she, he and it, o verbo é was, e para you, we and they, o verbo é were, seguidos pelo sujeito, né, ou pronome pessoal, mais a ação na forma contínua, ou na forma ing. Por exemplo, was I living in London at this time last year? Eu estava morando em Londres. Então, ao invés de I was living in London, você inverte a ordem e coloca o verbo to be na frente do sujeito. Was I living in London? Was she working for another company? Was he working on another project? Were you working really hard? Were we working together? Were they working hard? Então você percebe que só inverte o to be e o sujeito. O to be antecede o sujeito e o sujeito antecede o verbo no ing. A posição da ação na forma contínua não mudou. Você simplesmente inverteu a posição do verbo to be e do subject. Ok? Essa parte é muito simples. É só você perceber o padrão que se repete e é ali que você consegue identificar a gramática. Percebendo os padrões e pela repetição, você vai conseguir automatizar esse processo. Vamos ver tudo isso que a gente viu até agora em um short dialogue, ok? Um diálogo bem curtinho. What was she doing at 8 o'clock last night? O que ela estava fazendo às 8 horas da noite passada? She was cooking dinner at 8 o'clock. Ela estava cozinhando jantar, ou estava fazendo jantar. As some friends were coming over. Porque alguns amigos estavam indo para a casa dela, estavam indo visitá-la. To come over é isso, é visitar alguém, ir para a casa de alguém. She was making a delicious and healthy vegetable soup and salad when her friends called. Então, ela estava no meio do processo de cozinhar. She was making a delicious and healthy vegetable soup and salad. Ela estava fazendo uma sopa e uma salada deliciosas e saudáveis when her friends called. Quando os amigos dela ligaram. They were driving to her place, but their car broke down on the way. Eles estavam indo de carro, né, ou estavam dirigindo para a casa dela, mas o carro deles quebrou. Their car broke down on the way. O carro deles quebrou no caminho. To break down é o mesmo que quebrar, para carros, veículos, quando eles param de funcionar. Aqui é a situação deles, ó. They were driving to her place. Eles estavam dirigindo ou indo de carro até a casa dela. But their car broke down. O carro deles quebrou no caminho. What happened after that? O que aconteceu depois disso? In the end,
They didn't come over anymore. No final, não visitaram mais a Susan. And she had dinner on her own. E ela jantou sozinha. On her own, esse chunk significa sozinha. E she had dinner, ela jantou. Todos os trechos que estão em vermelho representam a ação que estava acontecendo naquele tempo específico no passado, ok? Temos o verbo to be conjugado no passado, mais a ação que estava acontecendo no formato ing. E agora vamos ver uma short story, onde você verá vários exemplos da utilização do past continuous. Last Saturday morning at around 9, Sarah was riding a bike. It was a sunny day and she was enjoying herself. Olha só, no último sábado de manhã, cerca de 9 horas, a Sarah estava andando de bicicleta. She was riding a bike. Então, to ride a bike equivale a andar de bicicleta. It was a sunny day. Era um dia ensolarado. And she was enjoying herself. E ela estava se divertindo. Then she saw a car coming towards her. Então, ela viu um carro indo na direção dela. A car was coming towards her. Toward é in direction to, em direção a. Towards her, na direção dela. The driver was driving really fast. O motorista estava dirigindo muito rápido. Luckily, she wasn't listening to music on her headphones, so she could hear that the car was coming. Por sorte, ou felizmente, ela não estava escutando música nos fones. So she could hear that the car was coming. Então, ela conseguiu escutar que o carro estava vindo. In the end, she managed to escape safe and sound. No final, ela conseguiu se salvar ou escapar sã e salva. Safe and sound é um chunk que equivale a são e salvo, ou sã e salva. Então, mais uma vez aqui, você percebe a utilização dos verbos no tempo verbal past continuous para indicar uma ação que estava acontecendo, uma ação que estava em progresso, num tempo específico no passado. Let's do some practice. Try to answer the question below. What were they doing while it was raining yesterday? O que eles estavam fazendo enquanto estava chovendo ontem? What were they doing? They were holding umbrellas. They were walking in the rain. Aqui são algumas respostas possíveis. Talvez a sua seja diferente. Só lembre que você precisa conjugar o verbo to be mais a ação que estava acontecendo no formato ing. E nessa ação aqui, what were they doing? They were running in the rain. Essa é uma ação possível. They were running in the rain. Eles estavam correndo na chuva. E nessa foto aqui, what were they doing? What were they doing? O que eles estavam fazendo? They were dancing in the rain. Eles estavam dançando na chuva. Ou they were having fun in the rain. Eles estavam se divertindo na chuva. What was she doing? What was she doing? Possible answer, she was waiting for the rain to stop. She was waiting for the rain to stop. Ela estava esperando a chuva passar, ou estava esperando a chuva parar. Essa é uma das respostas possíveis. What was he doing? What was he doing? He was dancing in the rain. He was dancing in the rain. Lembre-se que nesse exercício nós estamos dizendo que a chuva estava acontecendo no passado. Por isso que você usa o was. Se eu te disser, descreva essa foto, você vai utilizar o present continuous. Você vai dizer, he is dancing in the rain, ok? Mas nós estamos imaginando que isso aconteceu no passado. Por isso que usamos o verbo to be conjugado na forma passada. E finalmente, what was she doing? What was she doing yesterday when it rained? O que ela estava fazendo ontem quando choveu? She was taking photos in the rain. Então, tirar foto é to take photos.
Past continuous, she was taking photos in the rain. E finalmente, what was the cat doing? What was the cat doing? O que o gato estava fazendo? The cat was looking at the rain through the window. O gato estava olhando para a chuva através da janela ou pela janela. E agora, sua vez, escreva suas respostas para essas perguntas em um papel. What were you doing at this time yesterday? O que você estava fazendo ontem, a essa hora, nesse momento? Where were you living 10 years ago? Onde você estava morando há 10 anos? Where were you working at this time last year? Onde você estava trabalhando a essa hora no ano passado? What were you studying 10 years ago? Se você conseguir lembrar, o que você estava estudando há 10 anos? What car were you driving 2 years ago? E que carro você dirigia há 2 anos? Crie as suas frases respondendo essas perguntas e envie para mim através do suporte. I'm happy to check your sentences for you. Eu vou ficar muito feliz, satisfeita em checar o seu trabalho, em checar as frases para você. E agora que você sabe tudo sobre Past Continuous, acesse os vídeos que eu sugiro aqui abaixo dessa videoaula, bem como os links para os exercícios. Esse PowerPoint e exercícios adicionais vão estar junto aos materiais de apoio, ok? Have fun! I hope you enjoyed this class and learned a lot about Past Continuous, and I'll see you in the next lesson. Goodbye!